Mas eu gostaria de, num primeiro momento, mapear a holografia da estrutura do lar do ponto de vista das outras dimensões, né? O que envolve uma casa, né? Aqueles que dormem debaixo do mesmo teto, né? Eu sou ruim de geometria, viu? Desenho. Tá mais ou menos, sei lá. A questão é o seguinte, que as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, não é? Uma casa, ela não é só aquilo que a gente vê com os olhos, existe muita coisa circulando pela casa. A primeira questão que é importante nós concebermos é aquilo que seria a definição de umbral. Por exemplo, o umbral da porta, o que é o umbral da porta? É um território de passagem, não é? Olha, por exemplo, a Beth passará pelos umbrais da porta, passou. Então, o umbral é passagem, não é? É um território de passagem. E, vamos dizer assim, o umbral, ele está localizado no território de expressão do pensamento das pessoas. Então, os pensamentos e as nossas atitudes, aquelas que não adentram a espiritualidade de luz, eles ficam no umbral, ou seja, ficam naquele território de transição. Então, toda ideia, todo pensamento, toda emoção, todo conceito, toda atitude que não é possível chegar até o território de luz, fica nos umbrais. E isso forma uma massa vibratória, onde habitam os espíritos de mesma sintonia. Esses espíritos, eles se alimentam das atitudes, das emoções, dos pensamentos, das situações, das ações, ou a atitude já falei, das situações, dos conceitos, enfim, de tudo aquilo que não é possível se levar para o plano de luz, fica aqui no umbral. E as pessoas interessadas nesse domínio é que vão ficar aqui. As pessoas no mundo espiritual, interessadas nesse domínio de atitudes, emoções, pensamentos, situações, conceitos, as pessoas que partiram para o outro lado e estão interessadas nesse domínio, elas ficam no umbral. E o umbral, ele é uma habitação do território vibratório nosso, criado a partir de atitudes, emoções, pensamentos, situações e conceitos que não são possíveis levarmos para o plano de luz. Não sei se ficou complicado. Ele fica ao redor da Terra, ao redor do planeta. Fica, vamos dizer assim, o Rubens falou, fica debaixo do nariz, né? É o território de expressão da nossa mente, vibratória, não é? Então é imediato, fica aqui, não é? Convive conosco, deve ser, falando geograficamente, que eu acho que é o que você quer saber, vai até as nuvens, vamos dizer assim, até os cimos, depois não vai mais. Então, não diz que os anjos estão sobre as nuvens? Quem não é anjo está embaixo da nuvem. Entende? Então, ficou mais simples assim?
Então, vamos dizer, se nós formos mapear do nosso domínio esse território de intenções também, puxa, intenções, que não é possível levarmos para o plano de luz, ficam no território vibratório, que vai até no máximo às nuvens, e isso é chamado de umbral. Tá? Então, se você for imaginar que um lar, onde vive uma família, ainda que essa pessoa viva só, é um território de conflitos de convivência. Ou a pessoa só, conflitos de consciência. Onde nós trazemos à tona todos estes domínios de luzes e sombras. E as sombras, portanto, vamos dizer assim, a estrutura vibratória do umbral, ele intercepta o domínio da nossa casa, do nosso lar. Porque nós lidamos com essas questões nos nossos conflitos. Então, esse tipo de situação expõe a convivência doméstica a condições difíceis. Muitas vezes eu tenho recebido pessoas, ou pessoas sós, ou pessoas, vamos dizer assim, membros de uma família, com queixas de estruturas de convivência, vamos dizer assim, uma infelicidade mesmo, não é? E às vezes eu fico pensando, puxa, o domínio espiritual dessa situação é muito grande, mas como virou lugar comum se falar que é espiritual, é até difícil conversar com a pessoa, porque ela não está com a lucidez necessária para enxergar o que é essa questão. Aí foi que me ocorreu que essa nossa conversa seria uma oportunidade da gente pegar a miudeza da situação para ver que quando a gente fala de que há questões espirituais, isso não é simplesmente um lugar comum, como se fosse um balaio de gato que você coloca todos os gatos. Mas existe realmente o domínio da convivência, o domínio do lar, o domínio da nossa estrutura de convívio, ele é cercado por essas coisas todas. E essas vibrações formam uma camada uma plataforma onde vivem entidades espirituais com a mesma sintonia, que então interferem na nossa mente. Veja bem, você não tem que tomar banho todo dia, escovar os dentes, né? Se não escovar os dentes todo dia, as bactérias invadem o dente e formam a cárie, não é assim? Não é? Se você não tomar o banho também, você expõe a sua pele a infecções fúngicas, não é? Então, veja, nós estamos constantemente nos protegendo de agentes estranhos. Constantemente. Puxa, toquei lá num local público que eu vou me alimentar, eu vou lavar minhas mãos, não sei o que tinha ali, não é? Não é assim? Não é normal? Criança chega em casa brincando no quintal, não é? Lavar as mãos, não é assim? Então, tem que ir no dentista tirar o tártaro, não é? Então, não é estranho para a natureza esse tipo de situação em que nós convivemos com os domínios daquilo que pode nos causar mal. Só que a medicina, ela conhece com alguma profundidade, ela conhece o sistema imunológico, que nos defende quimicamente dos agentes químicos, mas não conhece o sistema imune que nos defenda do âmbito vibratório.
Não sei se está claro a questão. Uma comparação muito interessante que é feita na obra psicográfica de André Luiz é o seguinte, isso está em Nosso Lar. Um botânico, ele classifica a floresta a partir do que ele observa das cascas das árvores. É a medicina, é a ciência, aquilo que ela está observando daquilo que realmente existe. Então você imagina que vamos supor que você fosse um desenhista, talvez até você seja, você fosse desenhar uma floresta em identidade de como que é mesmo, uma Mata Atlântica. Só que você só vai desenhar as cascas que estão caindo. Como é que fica essa floresta? Ela fica muito pobre, não é? Muitos buracos vazios, fica estranho, talvez nem dê para identificar realmente ali a floresta. Então, a proporção é idêntica quando nós enxergamos a natureza humana somente pelo aspecto físico, sem atentarmos para os domínios espirituais, que são a proporção maior daquilo que envolve a nossa vida de relações e as nossas percepções. Então essa ideia que o André Luiz coloca em Nosso Lar, ela é muito interessante, porque ela é exatamente o que acontece. Está claro a ideia? Né? Se você for analisar, por exemplo, em termos de identidade, deixa eu só falar para a dona Eusa e para o seu Paulo o que eu estava explicando, que vocês estavam ali atendendo, né? Eu estava explicando o seguinte, que no lar, boa parte dos conflitos que ocorrem vem por interferências espirituais. Umbral é todo terreno de vibração que envolve atitudes, emoções, pensamentos, situações, conceitos e intenções que não podemos levar lá para o plano de luz. Fica aqui no umbral, onde habitam espíritos inferiores. Aí eu estava explicando, seu Paulo e dona Eusa, que é como os cuidados que nós temos com o nosso corpo. Você precisa tomar banho todo dia, escovar os dentes, tal. Você não invade, as bactérias invadem. A mesma coisa no domínio espiritual. Se você não tem aquele cuidado, invade. Não é? E o interessante é que houve tempo, por exemplo, que se morria de neurosífilis, que não se conhecia penicilina. Houve tempo que o cirurgião chegava, fazia uma drenagem de um abscesso com bisturi, lavava na água da pia, guardava o bisturi no meio do lenço dele, punha no bolso do paletó e depois ia fazer outra pequena cirurgia, tirar uma verruga, tirar algum tumorzinho, alguma coisa da pele de outra pessoa. Quer dizer, dava uma infecção generalizada. Não se conhecia as bactérias, os domínios, não se conhecia nada disso. Então, hoje nós conhecemos, mas não conhecemos as interferências vibratórias e espirituais que afetam a nós. Então, muitas vezes, não é nem por maldade, a pessoa sofre por ingenuidade, por desconhecimento. E aí ela não se apercebe das situações em que ela está envolvida, por desconhecimento. Não é? E aí sofre, não sabe por que está sofrendo, que nem um caipira que esteja no meio do mato, amarelo, sofrendo com uma dor de barriga que ele não sabe de onde vem, e com fraqueza, e são vermes. Mas até chegar um médico e avisar ele, tratar, ele sofria por vermes. Não é? Então, vamos dizer assim, as interferências espirituais, elas são um domínio importante muito pelo desconhecimento nosso, não é? Exatamente isso, como você definir uma floresta pelas cascas das árvores, quer dizer, e todo o resto, que é a maior parte, não é? Bom, vamos pensar aqui uma seguinte questão. O nosso organismo, ele é uma estrutura envolvida num ecossistema.
Veja bem, primeiramente o nosso organismo, ele é estruturado por uma porção de seres. Nós administramos uma quantidade enorme de seres. Por exemplo, a pele é habitada por Streptococcus epidermidis. Vos apresento os habitantes da sua pele, Streptococcus epidermidis. O que acontece se não houver Streptococcus epidermidis na sua pele? Mofa, ou seja, cresce fungos. Então as bactérias, os Streptococcus epidermidis, protegem a sua pele para a pele não mofar. Tinha uma paciente minha que dizia o seguinte, que ela tinha um corrimento que não sarava nunca, por Cândida albicans. E não havia ginecologista que curasse, etc, etc e tal. E ela dizia, eu estou mofada. O mundo é mofado. Porque são os habitantes da flora fúngica, né? E se cai a defesa, é lógico que aparece. Então, no caso, por exemplo, do trato vaginal, do trato ginecológico, você tem os bacilos de Duoderline, que protegem a estrutura. Se você, às vezes, toma muito antibiótico, sem critério, etc., você mata essa flora. Aí vem infecção fúngica, não é? A boca é o Streptococcus salivaris. E quer dizer que se você pensou que estava só naquele beijo de amor, você teve 1 milhão de testemunhas. Então, foi uma meleca. Oi, Leila. Com relação às interferências espirituais, existe um limiar, né? Um limiar entre a interferência espiritual por conta da ignorância e por conta dos nossos atos, né? Da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar. Porque senão fica fácil, né? Quando a gente for para a espiritualidade, um dia. Eu já vou chegar nessas questões, Leila. Eu vou trabalhar aqui a questão de identidade. Eu já chego nisso que você vai colocar. Não vou colocar, não. Justamente, eu já chego nisso. Isso saber. Onde é que Isso. sou eu e o... Então, é por isso que eu estou começando a puxar o fio do novelo por esse raciocínio, que a gente vai chegar nisso que você está... Exatamente nisso que você está colocando. Olha, então, qual é o seguinte? Por exemplo, o intestino, ele é habitado por Escherichia coli. 2/3 das fezes é Escherichia coli. É muita bactéria. Então, mas tem milhares de seres que habitam o nosso organismo e que são importantes, que se não houver esses seres, não há o funcionamento do nosso organismo. Então, o nosso organismo não é só a anatomia que nós vemos. Se fosse possível você enxergar com uma luz que te permitisse ver esses microseres, você ia ver que, na verdade, você comanda um ecossistema de seres. E então existe no nosso organismo, existe uma... Como é que eu poderia dizer? Existe uma coesão do nosso corpo com a natureza. Uma coesão. É como se o nosso corpo fosse uma densificação de um ponto da natureza, mas não houve a perda da coesão com a natureza. Você imagina o seguinte, vamos supor, que eu vou colocar esses pontinhos aqui, caoticamente colocados, não é? Então, cada pontinho desse é um elemento da natureza. Mas vamos supor que eu pegasse alguns desses pontinhos e começasse a concentrar aqui. Então, eu vou formar um corpo a partir dos pontos que eu estou concentrando nesse território. Como o açúcar da limonada que deposita no fundo do copo, você concentra ali. Então, o nosso corpo, ele é uma concentração de elementos da natureza, mas que sustenta uma coesão com a natureza. Essa coesão fica mais objetiva, mais clara, por exemplo, quando a gente fala de respiração.
A respiração se dá na atmosfera. É como se nós estivéssemos mergulhados na mesma piscina, ingerindo as mesmas substâncias da piscina. O ato de respirar nos coloca em extrema intimidade. Porque o que você inspira para dentro do seu corpo, você expira e depois entra dentro do corpo de outra pessoa. E vai assim. Nós estamos, é como se estivesse dentro da mesma bolsa amniótica da grande mãe natureza, mergulhados no mesmo líquido, sorvendo as mesmas substâncias. Não sei se está claro, desculpa, eu não queria decepcionar vocês, trazer às vezes alguma repugnância, não é? Mas a questão é que o nosso organismo em si, ele é uma estrutura completamente conectada com a natureza. O organismo, ele não apresenta os mesmos princípios de identidade do espírito. O espírito, ele já apresenta nuances próprias dele. A individualidade vem do espírito. O nosso organismo, ele traz parcos reflexos de uma individualidade. Ele é como eu disse, a coesão de elementos da natureza. A nossa identidade vem, em essência, do espírito. Tanto, por exemplo, o seu corpo foi estruturado a partir de elementos químicos, celulares, do seu pai e de sua mãe. Mas você, como espírito, não. Então, uma gestação é uma gestação de um novo corpo, mas não é de um novo espírito. Porque aquele espírito, você, apresenta uma origem pregressa, como diria Jung. O bebê humano não é um papel em branco com uma história para ser escrita. Nós já chegamos com uma história de um passado que nós não concebemos. Mas a estruturação do organismo dentro do útero é apenas do corpo e não da pessoa. E, portanto, pai e mãe é uma circunstância. Ser pai e ser mãe é uma circunstância, porque aquele ser que está reencarnando, ele já tem uma história. E quem gestou ele foi Deus. Sabe-se lá como, que nós não temos inteligência para conceber essas origens. Agora, o papel que nós assumimos de pai e de mãe é para uma situação biológica, para um contexto histórico instantâneo de uma pessoa que se travestiu daquele corpo, mas que não é aquele corpo. Aquele corpo é só uma agregação da natureza que juntou pecinhas, um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do ambiente, do ar, do sangue, do alimento, fez tudo isso, fez uma massa e o espírito vai se utilizar daquilo. Então, por isso que você enxergar uma pessoa pelo que ela aparenta é uma situação precaríssima, porque você precisa de enxergar o que está por trás, não é daqueles olhos. Uma coisa é enxergar os seus olhos azuis, os seus olhos castanhos, outra coisa é os seus sentimentos que estão por trás do seu olhar. Então, vamos dizer assim, a identidade da pessoa, ela está sedimentada no espírito. Por isso, uma pessoa que ela não trabalha a essência do espírito, ela não trabalha a essência de sua identidade. E tudo o que acontece na vida da pessoa, ela deve interpretar nos domínios do espírito. A pessoa tem uma dor, o que dói é a alma. O que dói é a alma, a dor é uma percepção. Então, se não houver uma busca dentro da alma, no espírito, do porquê que está acontecendo, você não resolve aquele problema. Por isso
voltando para a questão do lar, que muitas vezes nas dificuldades da relação de convívio, a pessoa se debate com situações insolúveis, com grandes labirintos de entendimento da convivência, e muitas vezes o que está acontecendo são coisas do domínio do espírito, porque em essência é a grande força motriz de tudo que está acontecendo. E os domínios do espírito apresentam leis complexíssimas, que nós vamos estudar algo aqui hoje. Leis complexíssimas. Então, às vezes eu falo para o paciente, falo, olha, puxa, existe na relação com o seu pai, com a sua mãe, ou na família, ou com a sua esposa, etc., ou seu esposo, tem questões espirituais. A pessoa pensa assim, puxa, é o lugar comum, sempre falam problemas espirituais, mas não é que a questão é que, em essência, os nossos corpos, eles são casca de árvore. A grande questão está na fonte, nos domínios do espírito. E o espírito apresenta também uma contingência, vamos dizer assim, relevante, em que o corpo é reflexo disso, porque o espírito, quando ele vibra, ele plasma nos campos magnéticos, porque na verdade não existe o vazio do espaço, mas ele plasma nos campos aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, e aí ele estabelece as sintonias e as conexões. Então, não tem como, da mesma forma como não tem como o indivíduo pensar a pele sem o Streptococcus epidermidis, não tem como a pessoa sentir ou pensar sozinha. Ela sempre sente e pensa com companhias que estão com as suas sintonias. Então você imagina, se você está com um conflito insolúvel, que você não está conseguindo resolver, e aquilo te angustia, bom, e você não tem controle sobre aquilo, é porque não é mais só você. Tem interações espirituais emaranhadas com o teu caso. Raciocine, se você imagina uma situação conflituosa, que você não tem domínio sobre aquilo que está acontecendo, é porque não é só, você não está só, você está com um emaranhado de interligações que dificultam as suas decisões, dificultam você encontrar o seu norte, o que você deseja, a palavra certa da hora exata, a atitude correta do momento certo, dificulta. É como dizer assim, você já ouviu dizer, preciso me encontrar. Mas se você é você mesmo, como que você precisa se encontrar? Olha você aí. Não, mas eu preciso me encontrar. Por quê? Porque a pessoa ela está mergulhada, é como uma agulha num palheiro de interferências, num mar de interferências, que vem de outras tantas mentes, e ela mesmo tem dificuldade de se achar, de se localizar nesse emaranhado, nesse novelo de interferências. Então, da mesma forma, concluindo, que nós vamos pensar o organismo como um ecossistema constituído por Escherichia coli, por Streptococcus salivaris, Streptococcus epidermidis, bacilos de Doederlein, por aí vai, uma infinidade, e que sustenta o nosso organismo, a unidade do nosso organismo. Da mesma forma, a nossa mente, ela não é uma estrutura que pensa ou sente sozinha, ela pensa e sente interconectada num sistema de rede. E se essa rede ela apresenta um conflito aparentemente insolúvel, que traz sofrimento para a pessoa, você precisa resolver, pensar a solução desse problema também em rede. Então, vamos estudar um pouco dessa rede. Então, tanto na área fisiológica como na área espiritual, pode-se dizer aquela história judia que a cada conto diz assim, que bom, que mal, talvez, quem sabe. Porque é bom que se tenha essas organelas no nosso corpo. Elas têm uma função. Tem uma função importante no intestino. E essas interferências espirituais, não seria a mesma coisa? Então vamos então estudar um pouco desse domínio. Por exemplo, na sociedade, a rede que nos interliga em sociedade, é uma rede com, vamos dizer assim, com uma estrutura um tanto quanto laceada.
você tem compromissos regidos pelas leis e a convivência ela é mais fluida. Você se desentende com alguém na rua, alguma coisa assim, depois você não encontra mais a pessoa. Você não se preocupa em dar aquela buzinada, porque você não vai mais encontrar com aquela pessoa, então você dá aquela buzinada, aquela farolada, não é? Que nem tinha eu estava com o carro diminuindo a velocidade para entrar na garagem do prédio onde eu morava. E o rapaz foi lá me buzinando, me farolando, porque eu estava devagar, mas eu ia entrar. Mas ele também ia, só que ele ia entrar rápido. Aí eu entrei e ele entrou, e pegamos o mesmo elevador. Mas ele já tinha me xingado, ele já tinha... Eu sei lá por que motivo, ele estava com pressa para entrar, mas não imaginava que eu ia entrar também, não é? Você já imaginou, você está aqui atrasado para a aula na cercania, você dá uma buzinada e tal, encontra com o seu colega aqui, né? Os dois estavam vindo, não é? Mas na sociedade, as linhas de tensão de força coesiva, elas são mais laceadas. Mas e aí, o que deu? Não é? Eu não fiquei quieto, eu não falei nada, eu fiquei na minha, ele ficou na dele, assim mesmo. O que ia falar, né? Vai falar o quê? Agora, se você pegar aqui, olha, por exemplo, um outro território, não é? Um outro território seria o território do trabalho. Aí já é mais complicado, você vai encontrar com a pessoa todo dia. Então você precisa tomar mais cuidado com a sua... A rigor, você deve tomar cuidado sempre, mas as relações de trabalho impõem para a pessoa que ela precise de se localizar melhor, vigiar melhor as suas atitudes, porque ela vai encontrar com a outra pessoa todos os dias, não é? Então as redes de tensão de força, elas são maiores do que no meio social, não é? Você saiu no carnaval com aquela fantasia mostrando tudo, ficou tudo bem, mas no trabalho você não quer que ninguém saiba, né? Então, de máscara, né? Aí, agora vamos colocar aqui o círculo de amizades, que é um fragmento da sociedade. Já, por exemplo, no trabalho você se desentende com alguém, não é? E você pode ter uma convivência profissional e não precisa entrar na intimidade da questão, não é? Então, o trabalho Agora, na amizade, não. Se você se desentendeu com um amigo, você vai precisar de conversar com ele, senão você perdeu a amizade, você saiu do circuito da amizade, você vai precisar de se entender com a pessoa, não é? Então, já a pressão, a rede de pressão, ela é maior. Bom, agora vamos colocar um território onde a rede é mais estreita, que é a grande família. Porque, por exemplo, você pode perder um amigo e tal, mas aquela tia que mora não sei aonde vai ser sempre sua tia, não tem jeito. Você pode até se desentender com ela, mas no enterro dela você vai ter que ir. Ela sempre foi sua tia. Entende? Então, a questão é que são elos estabelecidos que não tem como você romper. Então, já tem uma pressão da rede de interatividade maior, não é? Na grande família. Aí depois, maior do que esse, a maior pressão é na família daqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Aí não tem jeito, porque você, por exemplo, na grande família, você pode na festa de Natal dar um sorriso amarelo, um presente mais ou menos, e ficou tudo resolvido, não é? Mas dentro de casa é difícil sustentar isso todos os dias, né? É uma pressão maior, não é? Então, as linhas de tensão de força, elas são maiores. Veja, então a psicosfera é mais ostensiva. Então, por exemplo,
Você está aqui no meio, na sociedade, na rua, etc. Existem interferências espirituais que podem sobrenadar o seu campo psíquico. Mas não necessariamente elas vão aderir ao seu campo. É um campo com redes muito frágeis. Já no trabalho, a coisa pode pegar mais. Então, uma interferência espiritual que ocorra no trabalho, pela frequência diária, pela presença de convivência, uma entidade espiritual pode aderir mais fortemente ao seu campo. No terreno das interações, da amizade, no terreno social mais íntimo, mais ainda do que no trabalho. Por exemplo, eu tenho pacientes, aliás, um caso muito interessante que me veio agora na mente, de um paciente meu que ele veio ao consultório com uma psicose, uma desestruturação mental, que foi identificado como sendo uma incorporação de um espírito. Ela era uma moça e ele a paciente era uma paciente, mas ela se dizia que às vezes ela se confundia como fosse homem. E ela, quando ela alterava a identidade, você identificava o amigo que havia desencarnado. Então, às vezes, ela manifestava a entidade do amigo e ela se queixava. Engraçado, às vezes eu sinto que eu sou um homem. E quando manifestava o amigo, confundia com uma psicose, porque havia uma dissociação mental, mas o discurso do amigo era evidente. Não é que ele se dizia ser, olha, eu sou fulano e tal, não era nem isso. Ele queria, quando ela ficava incorporada, ela queria estar junto à família, era alguma coisa mais... Por que você quer estar sempre na casa, junto à família, apegado de uma forma psicótica? Porque era ele. Ele estava usando o veículo mediúnico da amiga. Então, no território das amizades é mais intenso, não é? Dizia assim, aquela amiga dela fez uma macumba para ela, para conseguir o namorado dela, não é? Sem entrar no mérito da questão da validade dos rituais ou coisa assim, sem entrar nesse mérito, veja, é um campo de muita aderência do ponto de vista espiritual. Já existe uma rede de linhas de tensão de força mais intensa, né? O amigo da onça, não é? O abraço do urso, não é? O amigo urso, não é? Então, tudo isso, esse é um território mais complexo, não é? Tá? Isso daqui é importante a gente avaliar quando a gente vai estudar interferências espirituais para tentar localizar de onde vem a interferência. Doutor, entende? Aqui na porta, estou vindo para cá, desci do carro, estou vindo rapidamente, estou atrasada, atrás de mim está vindo uma moça, eu não vi, estou olhando para frente, ela pisa nas folhas e faz um barulho. Eu levei um susto tão grande que eu fiz assim, ai meu Deus, né? Aí ela olhou para mim e falou, não assustou comigo, o meu susto. Eu falei, não, desculpe, eu me assustei, me desculpe, eu me assustei, você pisou, eu pensei rápido, você pisou nas folhas, eu me assustei, me desculpe. Então, isso é uma interferência ou sou eu? Não, daí isso já é um estado de desdobramento, né? Desdobramento? Desdobramento. Então, Isso é... desdobrando todo dia, toda hora. E a verdade? Esse é estado de desdobramento. O que vai acontecer? Por exemplo, você tem uma pessoa, não é? Uma pessoa, ela vai se tornar mais ou menos vulnerável também conforme a sensibilidade que ela apresenta, as condições de sensibilidade dela. Uma pessoa em desdobramento, ela fica mais sujeita a esses domínios, não é? A pessoa em desdobramento, normalmente, ela vive de uma forma mais acentuada a interferência desse domínio espiritual. Então, ela tem uma acentuação da percepção. Seria o caso da distração? A pessoa está distraída, ela está... Está em desdobramento. Desdobramento, não é? Voltando aqui à questão, veja bem, você vai localizar de onde vem aquele problema espiritual, entende?
você precisa estudar as probabilidades, né? De onde pode estar vindo. Você veja que, por exemplo, na família, onde as linhas de tensão de força são mais ostensivas, é sempre mais provável que a interferência espiritual surja a partir desse domínio do núcleo familiar, onde existe uma agitação psíquica muito mais intensa, muito mais ostensiva. Então, a interferência do mundo dos espíritos sobre o núcleo familiar é muito mais provável, muito mais ostensiva. Por quê? Porque existe um campo mental muito mais interagente, não é? Então, por isso que em medicina, em psiquiatria, por exemplo, você não... É importante, em muitos casos, você precisa atender a família. Você não pode atender só o paciente, você precisa de se estender ao atendimento da família. Porque a questão envolve um núcleo familiar e às vezes aquele paciente é epicentro de um problema da família. Ele ancora uma problemática da família. Então, você precisa tomar cuidado para não fazer um julgamento de que aquele problema seja restrito à pessoa. A pessoa pode estar ancorando o problema da família, que é muito diferente, sabe? Porque o que acontece? Via de regra, se você toma aquela situação como sintoma restrito à pessoa, você não chega a solução nenhuma. E de repente a pessoa é até rígida, mas é hipersensitiva e ela ancora os problemas da família. É o olho do furacão, vamos dizer assim. Não é? Depois da família vem a vida conjugal. Porque, vamos dizer assim, você pode até mudar o teu horário do café da manhã para você não encontrar com tal ou qual pessoa, passar uma semana sem se conversar, um vem mais cedo, chega mais tarde, fica aquele ambiente difícil em casa, mas até dá para levar. Agora, o casal vai ter que deitar na mesma cama. Como é que faz? Não é? Mas se for enfrentar a relação, vai ter que deitar na mesma cama, não tem jeito. Não é? A pressão psíquica é muito mais intensa. Não é? Por exemplo, não dá para você, num relacionamento a dois, não dá para enganar. Não dá. Como é que você vai enganar sentimentos? Até as reações fisiológicas não dá para enganar. Você vai ter um envolvimento, não é, corporal, o corpo denuncia. Não é? E não tem como você fingir. O corpo denuncia. Então, a vida conjugal é mais complexo ainda. Então, é uma força de pressão psíquica intensíssima e, portanto, intensíssimo campo de interferência espiritual. Tanto que as obsessões elas vão agir na pessoa, dominantemente as obsessões agem na autoestima da pessoa como homem ou como mulher. Hoje, essa polarização de sexos é um pouco complicada, né? Mas vamos dizer assim, se você não for nem polarizado para o homem, nem polarizado para a mulher, entenda que vale qualquer contexto que esteja entre um e outro. Não é? Que hoje a questão de gênero é uma coisa complexa, né? A autoestima da pessoa naquilo que diz respeito ao seu gênero, não é? Então, aí que dominantemente a obsessão pega. Então, às vezes a pessoa, até pessoa caridosa, filantropa, dedicada, mas tem baixa autoestima como homem ou como mulher, é um campo que pode entrar, interferência espiritual. Por isso que Jesus tinha uma sabedoria imensa, amar o próximo como a ti mesmo. Que normalmente as religiões lembram amar o próximo, mas não lembram a ti mesmo. A ti mesmo é chibatada. Pá, pá. Não é? Então, amar o próximo sem deixar de cantar a sua própria canção. Como é que faz? Não é verdade? Porque senão você cria um problemão. Porque
Na vida conjugal, que é quando você se dispõe a formar o par, o campo, a psicosfera habilitada para, vamos dizer assim, que abre o campo para o mundo espiritual é a mais intensa que existe. Não disse Jesus assim, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei? Não é? Começa na relação dual, não é? A Bíblia começa com a relação de 2 pessoas. É o campo, tudo originou de 2 pessoas. Então, esse campo, ele é um campo extremamente interagente com o mundo espiritual e é um território... A autoestima da pessoa, nesse sentido, é um campo muito aberto para interferências espirituais. Oi, Beth. É por isso que essa interferência maior tem a ver com o que o casal vai fazer, não vai trazer mais espíritos? Não é ele que vai conceder essa entrada a mais de espíritos? Também tem isso, né? Da família e da reencarnação. Também, poxa, é interessante a ideia que você está colocando, né? Já fisiologicamente, não é? Mas além disso, existe... Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que ela é só. Mas na mente dela, ela vive uma busca. Pelo par, pela companhia, mas ela é só. Essa busca, ela é um campo que se abre nesse território. Nesse território. Então, as maiores angústias humanas dizem respeito ao relacionamento a 2. Não é? É o campo psíquico mais complexo que existe. Você vê, desde Cleópatra e Marco Antônio. Antes deles ainda. É o campo. Por isso, se você está sofrendo com algum problema nesse território, saiba, normalíssimo. E se você está sofrendo muito, então mais normal ainda, porque aqui se sofre muito mesmo. Entendeu? Por que Freud, quando ele vai analisar o psiquismo, ele chega na sexualidade? Porque, na verdade, ele percebe esse território aqui. Então, quando ele vai investigar, ele começa a perceber que é um território... Então, a sexualidade não é só uma questão de fazer sexo debaixo do lençol, não é a questão. É a questão da convivência, da expectativa de ser desejado, ser querido, ser abraçado, ser acarinhado, ser bem recebido, ser atendido, assistido, enfim, é aquela, não é? E esse é o mais, se você sofre muito disso, é porque você é uma pessoa normal. Porque é o território mais complexo que existe, é esse terreno, tá? Enfim, o que é mais complicado do que a vida conjugal é a convivência consigo mesmo. Esse território aqui é um formigueiro, viu? Tanto que qual é que é a maior penalidade aqui, por exemplo, um preso, ele é preso. Dentro da prisão, qual é a maior penalidade que tem? A solitária. Você vai estar condenado a conviver com a sua consciência. Ele fica louco, não é? Então, porque o mais difícil é nós convivermos com a nossa consciência. Esse é o mais difícil. Tá? Então, a nossa consciência, ela é o grande campo de expressão das interferências espirituais. É o grande campo. Marilda. Então, dizem os filósofos, né, que nós, os seres humanos, não conseguem viver nessas relações, né, nessa sociedade, o homem, né, e que também nós não conseguimos viver sem eles, né, sem essas relações, né, que o conflito é uma coisa inerente ao ser humano, conflito, né. Olha, você colocou uma coisa importantíssima. Cada pessoa, seja encarnada ou desencarnada, do nosso convívio, é um degrau da escada de Jacó que nos leva a Deus.
Se faltar alguém, falta um degrau, você não chega a Deus. Então, o que acontece? Cada pessoa traz um olho mágico que permite enxergar um fragmento de Deus. Para você juntar cada pecinha para enxergar ou entender Deus como um todo, você precisa de conviver bem com todas as pessoas. Quando você rechaça alguém, você está tirando de lado um pedacinho, um fragmento do universo, que você não vai enxergar enquanto você não conviver com aquela pessoa. Não sei se estou sendo claro na questão. Então, cada pessoa traz uma visão, um pedacinho do universo que nos permite entender o universo, entender a Deus. Outra questão também de fundamental importância. Nós não temos distância focal para nós enxergarmos a nós mesmos. Então, você pega, por exemplo, um livro e você vai ler o livro, se você colocar assim, ó, você não enxerga, você precisa de ter distância focal. Bom, e quanto mais velho, mais distância, por causa da hipermetropia. E eu descobri que eu estava ficando velho por dois motivos. Um, que eu achei estranho que eu estava enxergando melhor quando colocava mais longe. E outro, que eu já não alcanço o dedão do meu pé. Você sabe, né? Quando a gente é bem novinho, a gente põe o dedão do pé na boca, né? Vai ficando velho, você não alcança mais, né? Vai distanciando, distância pé-cabeça é maior. Né? Oi. Como é que fica o conceito do livre-arbítrio de todo esse raciocínio aí? Ah, tá. Eu acho que eu estou pensando, mas não sou eu que estou pensando. Ah, então já chego lá. Vou só complementar aqui, que também é mais ou menos o que a Leila estava colocando. A questão é o seguinte, você, portanto, não se enxerga. Então você vai se enxergar no outro. Porque o outro, o que é o outro? É o que você percebe dele. E o que você percebe do outro, nada mais é do que uma parte sua. Porque você não enxerga o outro, você enxerga o que você presume da pessoa. Né? Por exemplo, você não enxerga essa parede, você enxerga o que você sente e pensa daquela parede. É isso que você enxerga. Então, quando você coloca o outro de escanteio, você colocou um fragmento seu, a possibilidade de você enxergar um pedaço seu. Então você só vai ter uma visão integral de si mesmo quando você for capaz de conviver e amar todas as pessoas. Porque cada pessoa vai espelhar um fragmento seu. Então também tem essa contrapartida. Além de enxergar a Deus, é enxergar a si. Não é? Daí a questão da semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E enxergar a si através do outro. E a gente faz a terapia para a gente passar a entender-se. É. E cada coisa... O que é uma psicoterapia? É você ter alguém como referencial para se enxergar a si, pela impossibilidade de você fazer isso por si próprio. Porque não há distância focal. Se autoconhecer. Então você coloca uma pessoa que possa espelhar você, ou seja, que possa ajudar você a se enxergar, porque essa pessoa tem mais distância focal. E por que é melhor uma pessoa que não seja do seu círculo de convivência? Para que haja distância focal, efetivamente. Senão não há, a faculdade de espelhamento é difícil, não é? Agora, vamos dizer o seguinte, o que movimenta a pessoa nesse universo? O que movimenta a pessoa nesse universo é a vontade. A vontade que leva à capacidade de tomar decisões. E esse momento do exercício da vontade
é o momento em que nós estruturamos a nossa identidade. Esse é o momento que nós estruturamos a nossa identidade. Por quê? Quando nós acionamos nossa vontade. Por quê? Porque o momento de uma decisão somos nós que tomamos, não tem ninguém que toma por nós, nem Deus. Esse é um ponto cego. Nessa hora, na hora de você tomar uma decisão, Deus não está com você, entre aspas. Quer dizer o seguinte, Ele não vai fazer isso por você. É você que vai tomar aquela decisão. E tomar decisões, ou seja, o movimento da vontade, fortalece a sua identidade e faz com que você consiga se discriminar, ou seja, se localizar no meio de um universo de interferências. Então a vontade, ela é a base mais fundamental para alcançar essa identidade. E o livre-arbítrio é, na verdade, a nossa possibilidade de escolha. Isso é o livre-arbítrio, de acionar a nossa vontade. Agora, o nosso livre-arbítrio, ele é limitado à nossa evolução. Mais liberdade, quem tem mais responsabilidade. Então, ele é... Olha, qual é a antítese da vontade? O que faz com que a gente perca o poder sobre a nossa identidade? É a revolta. A revolta. A pessoa, quando ela está revoltada, ela perde a lucidez. Pela revolta. A revolta, ela distancia muito a pessoa das possibilidades espirituais de luz. Das possibilidades de estabelecer escolhas favoráveis. Mesmo que seja uma pessoa que tenha já informações espirituais sobre o simples ato de revoltar-se por alguma circunstância, leva a essa cegueira. Não, Leila, eu não... Estranho isso. Eu não estou colocando a revolta em algum contexto. Eu estou falando da revolta com a vida. Não é? Porque quando a pessoa se revolta, ela na verdade, a revolta, a pessoa está dizendo assim, eu estou contra o movimento do universo. Então, na medida... Mesmo que a pessoa frequente um centro espírita, leia, faça evangelho e tudo mais, quando acontece algo e ela cai na revolta, acontece isso. Então, Leila, o que é frequentar um centro espírita, ler um evangelho? O que é isso? O que é? É uma pessoa. Hã? Não. Eu posso frequentar um centro espírita a vida inteira e não ter nenhum desse valor. O que é frequentar? Na verdade, o foco da questão é o que você absorve, que experiências você busca e que sejam transformadoras para você. Porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão. Você está frequentando o centro? Que bom. Sim, mas como você está frequentando? O que você está assimilando? Não é? Você está lendo o Evangelho? Os mafiosos na Itália, todos eles iam na igreja, confessavam. Exato. Todo mundo. Né? Eu me expressei mal, não soube expressar. Eu digo assim, estamos todos na Terra, então aqui não tem ninguém que alcançou nada ainda. Então mesmo as pessoas que conhecem, sabem que a revolta não é uma coisa boa, que dá tal. Aí morre um filho, dispara a revolta. Disparando a revolta, ela cai nisso que o senhor disse. O Chico fala o seguinte, o Chico fala que o choro da revolta prejudica o espírito que está no mundo espiritual e prejudica a pessoa e a família. O choro da tristeza, não. Chore por tristeza, por saudade, mas não por revolta, porque senão dificulta. Não é? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele estava revoltadíssimo porque o namorado dele
trocou ele por outra pessoa. Mas trocou assim de uma forma abrupta e, na verdade, o outro estava interessado na parte financeira dele. E ele se dedicou amorosamente àquele namorado. Aí, e ele estava assim, desnorteado. Como é que pode? Tudo que ele fez pela pessoa, tudo que ele amparou, tudo que ele ajudou, tudo, como que pode ele fazer isso e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu percebia que quando ele falava, e uma pessoa muito inteligente, muito capaz, conhecedora das questões espirituais e tudo, mas você não tinha como conversar, porque ela estava hipnotizada pela revolta. A pessoa não admitia que o outro tivesse deixado ela para trás. E ela não enxergava outra coisa na vida a não ser que ele tinha sido passado para trás. Então, isso daí acaba criando uma fascinação. Então, a revolta, ela neutraliza a lucidez da pessoa. Você não consegue nem conversar com a pessoa. Quando Joana, a esposa do prefeito de Antipas, Joana de Cusa, ela, vamos dizer assim, chega num ápice de problema dentro de casa, que o marido dela era muito difícil, e ela vai procurar Jesus, e Jesus diz para ela, na hora da crise silencia, para que você possa estabelecer uma boa sintonia. E aí você vai saber dizer o verbo doce ou enérgico conforme a situação. O que ele estava dizendo? Não se revolte, não reaja, recolha-se para que você possa ter uma inspiração. E aí você vai poder dizer o verbo doce ou enérgico. Então o que ele estava dizendo? Porque se ela se revolta, ela não estabelece conexão que lhe permita tomar uma decisão acertada. Então, a revolta ela é a antítese da possibilidade da pessoa acertar. E a pessoa, para que ela possa trafegar nesse universo, ela precisa de... Qual é que é o sentimento, o sentimento que abre caminhos? É o da esperança. A esperança possibilita o movimento da vontade. A esperança é o meio de propagação da vontade. Se não houver esperança, a vontade da pessoa vai percorrer o quê? Agora, a esperança não é esperar. A esperança é, frente ao acionamento de uma atitude, você observa que é possível se chegar a algum resultado. Por exemplo, o paciente veio ao consultório com uma pneumonia pneumocócica. Eu prescrevi penicilina. Disse para ele, em 14 dias você não tem mais febre e nem tosse. Puxa, doutor, o senhor está me dando uma esperança. Estou, mas eu não estou dando uma esperança porque ele vai ficar esperando. A esperança está mobilizada por uma atitude. Na quarta-feira passada, houve uma psicografia que a família identificava perfeitamente o filho que havia desencarnado. A mãe levantou, extasiada, agradecida pela esperança. E ela disse, pela primeira vez senti alegria apesar de meu filho ter morrido. Por quê? Porque ela viu esperança, mas essa esperança foi construída por uma atitude. Ela veio buscar, ela se estruturou, ela foi atrás, ela se movimentou, ela se abriu, se dispôs, ela construiu uma trilha de esperança. A partir de agora ela vai acionar a vontade na construção de um novo rumo da vida dela. Então, a esperança ela é o campo de propagação da vontade e do acerto de nossas tomadas de decisões. E a revolta é a antítese disso. O que nós vemos nos lares, nas casas, e que provocam graves perturbações espirituais? A revolta. Então vem a revolta pela briga, um revoltado contra o outro, contra a atitude do outro. A revolta nos mais variados, ou porque o trabalho não está bem, porque coisa e outra não está bem, ou porque não se entende, então vem a revolta. Porque até pode haver o problema, essa não é a questão. Até pode haver dificuldades de entendimento, essa não é a questão. A questão é, diante desse quadro, é a revolta. Não é? Na hora da revolta, somam os revoltados a gente, né? E a gente perde a identidade. Perde identidade, nossa, não é? Eu acho que
gente atingir esse perfil, a gente tem que ter um exercício constante de vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, seria isso? É o quanto que você... E quanto que você... Quantas vezes por dia você se olha no espelho? Quantas vezes por dia? Não, mais do que isso. Mais do que isso. Tenho certeza absoluta que quando você vê qualquer espelho, você vai se olhar. Tenho certeza absoluta que você vai se olhar em qualquer ponto que possa refletir a sua imagem e você vai checar. Tenho certeza. Tenho certeza. Mas o que acontece? A grande questão é que nós estamos habituados a nos buscar pela nossa imagem física, mas nós não estamos tão habituados a buscar o espelho de nossa alma, que é buscar enxergar o reflexo, não é? Puxa, onde é que estão os espelhos de nossa alma? Nos conflitos. Então é assim, veja bem. Se você tem uma água fervendo, você ainda não sabe se está quente, você põe lá o dedo, puf, rapidinho, só para... Não é? Você não se queima. É diferente de você mergulhar na panela ou derrubar a panela em cima de você. Não é? Aí você se queima. Então é assim, quando um conflito ou uma pessoa te perturba demais, é porque ela é um espelho dos seus distúrbios. Tá? Quando uma pessoa ou uma situação te perturba, aquela pessoa te perturba, é porque ela está espelhando algum conteúdo da tua alma que você não suporta em você. Agora, quando aquela pessoa, aquela situação tem os seus conflitos, mas não chega a te desestabilizar, é porque não está espelhando nada seu. É próprio do contexto. Você está falando de treino e tal, eu acho que a gente vai aprendendo algumas coisas com a vida. Eu acho que fui uma adolescente das 10 mais revoltadas assim, da turma e tal. Mas você vai aprender algumas coisas que ela estava falando do vigiar, né? Eu sempre falo do orar e vigiar, que a gente tem que fazer. Mas eu aprendi algumas coisas, acho que a gente se revolta sempre, a gente está sempre entrando, que é a história de você, que eu aprendi a dormir antes de tomar uma decisão. Então, quando tem alguma coisa muito tumultuada, fazer uma boa oração e dormir, no dia seguinte, você saiu da energia. E às vezes, quando você tem uma situação de identidade, já acontece da pessoa que está te incomodando, você, por você ter a consciência de que isso pode ser uma coisa espelhada, você sair um pouco fora e tentar entender o que está acontecendo, o que você tem para aprender com aquilo. Então é justamente isso, é você procurar entender a linguagem do destino, né? Aquilo que te aconteceu, olha, você tem que sempre pensar que a situação que você está, as pessoas que te cercam, o que te acontece, sempre é o melhor que podia acontecer para você. Então você tem que interpretar a linguagem do destino. Alguma coisa importante o destino está querendo que eu estruture em mim. E isso está sendo importante. Não fosse essas contingências, você não atingiria. Quando você passa a enxergar dessa forma, você adquire a lucidez para movimentar a sua vontade na direção certa. É a mesma coisa, uma pessoa, ela está nadando, ela não sabe nadar, ela cai na água. Se ela se debate desesperada, ela afunda. Se ela para um pouco para sentir o empuxo da água, ela boia. Aí ela vai dar umas braçadas na direção onde ela quer. Não é assim? A vida é a mesma coisa. Se você fica revoltado, lutando contra, você afunda. Se você espera um pouco para observar o empuxo da situação, que está te dando alguma mensagem para alguma direção que você tem que tomar, e então você consegue, não é? Se estabilizar e aí você toma uma atitude lúcida. Não quer dizer você se subjugar a uma situação que não é adequada. Mas é uma questão de você aceitar aquela contingência num primeiro momento, sustentando a serenidade, para você poder, diante daquela situação, tomar uma conduta, vamos dizer assim, acertada. Porque você está lúcido para aquilo. Né? Uma questão é certa. Nós estamos fadados a dar certo. O grande problema que te angustia, na conta de seu empenho por solvê-lo, você vai resolvê-lo. Você vai resolver. Olha, grandes questões
falando assim de experiência, que tenho pouca experiência, mas eu tenho que conceber que eu não posso ensinar a não ser aquilo que eu vivi. Senão não é ensino de nada. Mas vamos dizer assim, há pouco tempo que venho sentindo uma sensação de felicidade por conta de grandes questões que sempre busquei resolver em todo o meu tempo de vida. E que eu já tinha até acostumado com as dificuldades e já não presumia mais que pudesse resolver. E aí eu percebi que toda a força de empenho que eu movimentei não foi em vão. Apesar de eu ter chegado na idade que estou, não foi em vão. Então eu vejo muita gente jovem, desesperada por certos contextos, mas às vezes é mesmo na maturidade que a gente vai resolver algumas grandes questões nossas. E que se não for a força de empenho que nós colocamos agora, a gente não chega lá. Mas a sensação de felicidade, de tudo que você lutou para se superar, passado tanto tempo e você conquistar, é uma felicidade duradoura. Então nós estamos, na medida da força de nosso empenho, nós estamos fadados a solver os grandes problemas que nós com os quais estamos sofrendo. Nós vamos solver. Mas nós precisamos sustentar a vontade firme na direção, não nos revoltarmos, porque muitas vezes vai ser o tempo que vai dizer qual é a hora de nós vencermos o problema. Mas esse tempo nunca vai dizer se nós não perseverarmos com a vontade firme na busca da solução de nossos problemas. Marilda. Posso complementar uma coisinha? Eu vejo assim no atendimento da acupuntura, né? Às vezes a pessoa sofrendo tudo, mas aí eu percebo assim, qual o tamanho da sua vontade para você se curar. E às vezes a vontade da pessoa está bem pequenininha, né? Então o senhor está falando tudo, a vontade... É porque quem se cura é o paciente. O paciente se cura. É dado a você se curar pela sua vontade. Zenaide? Eu acho que a gente precisa lembrar que o tempo é um conceito, né? Porque eu acho que em 20 anos de vida eu deveria ter resolvido. Mas às vezes eu vou precisar de 1, 2, 10 vidas, em termos desse tempo, para realmente solucionar aquela questão. Né? Olha, você veja, confia em Deus e suporte o seu sofrimento e lute mas confie em Deus que se está vindo aquele sofrimento é que ele é importante. Se você tiver confiança em Deus, você já fica mais tranquilo. Não pode se revoltar.